Boa noite. Boa noite. Né? Nós estamos acostumados a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Aqui está um pouco escuro, eu sou necessitado assim de muita luz para conseguir ler. Mas nós vamos conversar um pouquinho, né? Vamos conversar um pouquinho, falar da palavra e o Espírito Santo de Deus vai nos direcionar nessa escola bíblica, né? A escola bíblica é onde nós nos reunimos, né? Somos discípulos fazendo discípulos para aprender com o Espírito Santo de Deus, que é a nossa luz, é o nosso mestre, não é verdade? Então aqui tá um calor, vocês não queiram saber, tá um calor, né? Mas vamos lá. Primeiramente, né, queremos pedir ao nosso Pai Celeste que venha nos direcionar na luz, né, na sua luz, na luz do entendimento, para que nós não venhamos falar nada de nós mesmos, né? Mas venhamos assim cumprir o ministério desse mistério que é o Evangelho eterno, trazer para nós a luz, a lucidez da palavra de Deus, tá bom? Então hoje eu não vou estar assim esperando pessoas chegarem, né? Depois fica gravado e consequentemente vai ao longo do tempo, né? Pessoas vendo e ouvindo, na verdade, a palavra de Deus, porque o nosso tempo está passando assim, ó, rapidão, rapidão, então a gente não pode perder tempo. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre pecado, né? Eu até postei perguntando, né? Perguntando uma palavra que está lá no livro de João, né? Aquele que não tiver pecado, né? Tira a primeira pedra. E lá no livro, acho que é a primeira de João, que ali João fala assim, aquele que diz que não tem pecado, né? Tá mentindo, né? Mas é exatamente aí que nós vamos estar nesta lucidez entendendo, né? Sempre eu falo que nós temos que entender, né, o tempo, quem está falando, por que está falando. E já de antemão, nós lembramos que quando João fala, né, que sobre isso, sobre o pecado, que ele diz, né, aquele que diz que não tem pecado, já está mentindo, né? Está pecando. Então nós temos que lembrar, já de antemão, que João, ele estava falando num tempo, o quê? Do pacto da lei. E na lei, né? Tinha o quê? A lei da maldição, a lei, né, do pecado, não é verdade? Então, a lei que não podia pecar. Por quê? Pecado, naquele tempo de João, era a transgressão o quê? Da lei. Se transgredisse a lei, então estaria pecando. Então, quando João falou, aquele que diz que não tem pecado, está mentindo, está falando para eles lá, né? Está falando para eles naquele tempo, no tempo da lei, né? Da lei do pecado, da lei da maldição, da lei que não podia o quê? Transgredir a lei, não é verdade? Então nós temos que entender o tempo, entender quem está falando, por que está falando. Porque veja bem, vamos conversar um pouquinho. Quando nós misturamos assim, o evangelho, os evangelhos, porque são dois evangelhos, né? Estou falando pausadamente para entender que nós temos dois evangelhos na Bíblia. O evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão,
que você, para entender, é só ler todo ali Gálatas 2, né? Você vai entender que há dois evangelhos. O evangelho que Jesus de Nazaré trouxe e o evangelho que veio através de Cristo, né? Através de Jesus tivemos o caminho e através de Cristo o novo e vivo caminho. Então são dois evangelhos. Mas vamos começar aqui a falar sobre a nossa proposta, que é a cegueira espiritual, né? E a hipocrisia do povo. Verdade? Através do livro de Isaías 29, 13, que diz assim: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque ficam aprendendo maquinalmente homens com homens. Depois nós vamos lá em Marcos 7, aqui está um pouco escuro, por isso não estou lendo muito, mas tem Marcos 7, que ali Jesus ele repete aquilo que foi profetizado por Isaías, né? E ele fala assim, ó, bem profetizou, né? Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Está falando com os fariseus e os escribas, né? Os religiosos lá da época, da lei, os religiosos da lei. Então ele diz, bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócrita, né? Vocês me louvam com os lábios, mas os vossos corações estão longe de mim. Então, nós entendemos o que? Nós entendemos que nós lemos, nós falamos, nós pregamos, nós ensinamos, nós vivemos um evangelho, muitas das vezes que nós mesmos não entendemos. Porque quando nós vemos hoje falar, né, sobre pecado, como eu disse, às vezes nós vamos evangelizar e nós mesmos lemos, né, lá o que João disse, né, nós nos tratamos como os pecadores e também tratamos outros como pecador, né? E às vezes até falamos como João falou, se nós dissermos que não somos pecadores, que nós não pecamos, né, nós estamos mentindo. Mas nós temos que entender que quando João falou, João estava ali no pacto da lei, né? Não estava no pacto que nós vivemos hoje da graça, do reino eterno. Como entender isso? Hoje, quando nós falamos que somos pecadores, tem muita gente hoje até bate no peito, né? Não, eu sou pecador, né? Eu sou pecador. Quando eu estou aqui falando, tratando, eu não estou falando de quem está no mundo, entre aspas, né? Pessoas que estão desigrejadas falam que está no mundo. Não, eu estou falando exatamente daqueles que se diz cristão, não é verdade? Seguidor de Cristo. Então, quando um seguidor de Cristo diz que eu sou pecador e trata o outro também como pecador, em primeiro lugar está dizendo que ele não é nova criatura, né? Está falando que aquele que está tratando como pecador, está falando que ele também não é nova criatura. E o que é pior, né? Tive assim estudando um pouquinho, cadinho. Daí eu lembrei, né? Como está na minha Bíblia, está na sua Bíblia também, verdade? Que João disse assim, ó, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é assim? Eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí, Jesus, que foi a promessa de João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós sabemos que o Jesus de Nazaré, ele foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo.
E quando eu falo que sou pecador, ou então eu falo que alguém é pecador, estou tratando outro como pecador, eu estou dizendo que Jesus não tirou o pecado do mundo. Eu estou anulando a graça. Eu estou anulando a obra de Deus. Eu estou anulando o ministério de Deus. Está entendendo? Alcança a visão. Romanos 8 traz para nós a palavra que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que são nova criatura. Não é verdade? Então, se não há condenação, não vai haver juízo, porque só há juízo para quem está condenado. Não é verdade? Então, se não há condenação, ninguém que não está condenado transgrediu lei alguma. No Evangelho eterno, nesse reino de Deus que nós vivemos hoje, nós não transgredimos lei, então nós não pecamos, porque nós não estamos no pacto, na aliança, na dispensação da lei. Jesus veio, lá diz em Mateus 5, que ele veio não revogar, mas ele veio cumprir, porque só ele, só ele podia cumprir a lei. Então ele veio e cumpriu. Tanto é que na cruz ele disse: está consumado. Então ele veio e cumpriu a lei. Então nós entendemos pela história que Jesus, ele foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Quando nós lemos Colossenses 1:13, lá diz que ele transportou, Ele transportou aqueles que viviam no pacto da lei, no pacto ali do pecado, transportou para o reino do seu amor. Verdade? Está em Colossenses, deixa eu ver se eu acho aqui, para a gente estar lendo, está um pouco escuro, mas eu vou tentar ler para vocês. Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ele nos libertou. Quando fala ele nos libertou, nós temos que lembrar, como eu sempre falo, do tempo, quem escreveu, por que escreveu. Paulo está escrevendo ali os Colossenses. Eles eram judeus, eles viviam no pacto da lei, Porque Jesus veio, ali estava havendo uma transição do Jesus de Nazaré, filho do homem, para Jesus Cristo, filho de Deus, Sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Alcance aí a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Aqui é o cabeçalho de Colossenses 1:13. Olha bem, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Preste atenção, não de Jesus de Nazaré, de Cristo já, Olha a obra de Cristo. Ele nos libertou, Paulo falando aos Colossenses, libertou porque eles estavam ali, no pacto da maldição, naquele pacto que eles pecavam, eles transgrediam a lei. Então ele diz assim: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Então ele tirou os pecados. Jesus Cristo, o ressuscitado, depois da cruz, quando Jesus, filho do homem, disse: está consumado, ele foi o Cordeiro Santo, não é verdade? Foi aquele único sacrifício, como está no livro de Hebreus, lá no capítulo 9, vocês lêem lá, capítulo 10 também todo,
Vocês vão entender que foi um único e verdadeiro sacrifício. Depois de lá não precisou mais de nenhum sacrifício, porque antes, né, matava-se ali os bichinhos para se fazer a expiação, pagar os pecados. Mas quando veio Jesus, que foi o Cordeiro Santo, não é verdade? Então nós temos que entender a palavra, né, à luz do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos pecar contra o que é carne, mas contra o Espírito não. Então quando nós dissemos algo que não condiz com a palavra de Deus, né? Então nós estamos o quê? Fora da visão, fora do alvo. Porque Filipenses 3, a partir do versículo 12, ali vem trazer para nós, né? À luz da nossa consciência, temos que prosseguir para o alvo. Prosseguir é o quê? É estacionar, é ficar parado, é voltar? Não, prosseguir é avançar. Mas avançar para a soberana vocação que é em Cristo. Então, nós temos que entender que não pregamos o quê? Tradição. Então, quando você diz que alguém está pecando, ou se diz que você é um pecador, você está se guiando e guiando os outros pelo evangelho, né, da tradição. O que é a tradição? Do sistema religioso. E nem sempre o sistema religioso, né, traz para nós a palavra eficaz do verdadeiro evangelho. Porque o evangelho de Deus é o que? Boa notícia. E quando alguém fala palavras contrárias, palavras de maldição, né, palavras que te amedronta, palavras que te anula, não condiz, porque a palavra de Deus é para edificar, consolar e exortar. Exortar é animar, né? Como Jesus falou, tem de bom ânimo. Exortar é animar. Isso que nós temos que fazer um com os outros. Pregar o evangelho, animar um ao outro, né? Porque as pessoas às vezes desfalecem na fé, ficam desmotivados por algum motivo, pela sua vida, porque está acontecendo aqui, porque está acontecendo ali, porque nós, seres humanos, né, às vezes ficamos desinteressados até da vida por causa do ser humano. A palavra diz: maldito o homem que confia no homem. Então nós temos que olhar para o alto, de onde vem o socorro, né? Salmo 121. Nosso socorro vem de Deus. Então nós não podemos ficar. Muitas das vezes tem pessoas que ficam tristes. Tem pessoas que até às vezes, né, acontecem coisas, tragédias por causa do ser humano, um do outro. Pessoas que confiam no outro. Pessoas que põem a sua vida no outro. Não. Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que fomos amados por Jesus? Verdade? Num coletivo. O amor de Deus não é só por uma pessoa ou pessoa ali, né? A palavra diz que ele não faz exceção de pessoas. Ele não ama fulano porque fulano tem um ministério mais bonito. Ele não ama fulano só porque fulano é assim, assado. Tem aí, bonita assim, é bonito assim. Não. O amor de Deus excede todo entendimento. Ele ama cada um de nós no nosso particular. Cada um tem o seu particular com Ele. E todos nós, se somos nova criatura, somos filhos de Deus, né? Nós não somos mais escravos. Tem até um louvor que diz, né, do Fernandinho: eu não sou mais escravo. Nós não somos mais escravos. Nós somos filhos de Deus. Então temos que viver na condição de filho.
Verdade? O Filho de Deus, ele é herdeiro. E é herdeiro de quê? Das boas novas, das boas notícias. É herdeiro de paz, é herdeiro de saúde, é herdeiro de alegria, é herdeiro de consolo, porque nós temos que ter para dar. Porque o Evangelho é isso. A palavra diz: como ouvirão se não houver quem pregue? Como crerão, né, se não houver quem ensine? Como pregarão se não forem enviados? Então nós fomos enviados não para soberba, para nós nos ensoberbecer, achar que é melhor do que fulano, do que ciclano, porque aí no mundo terreno, né, no mundo do homem, tem uma hierarquia. Fulano está mais acima, outro está mais embaixo, outro está assim. Tem uns que não pode isso, não pode aquilo, né? E sabemos que nós fomos separados pelo Deus, e Deus vivo. Nós fomos separados para ser enviados. Para falar, para confessar e falar e viver. Nós temos que viver aquilo que nós cremos. Não viver de crenças, porque o povo da tradição, do sistema religioso, muitas das vezes, quando a gente fala religioso, estamos englobando, porque há vários tipos de religião. Então, a maioria vive de crenças, crendices, né? Uns acreditam no copo d'água, outros acreditam que tem que passar no tapete vermelho, outros acreditam que tem que pegar o sal grosso e fazer isso, outro acredita não tem que benzer isso, outro acredita que tem que passar ali, tem que se benzer, outro acredita, cada um acredita no que quiser. Mas nós temos que saber que Deus, ele é um soberano. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele é sempre eterno. Nosso Deus, ele não cabe em caixinha, ele não cabe na casa de fulano, na igreja de fulano, ali, acolá, não. Ele é a essência maior, a luz. Ele é aquela energia. Ele é uma excelência que excede todo o nosso entendimento, o nosso intelecto. Entendeu? Então, a missão de Paulo, do apóstolo Paulo, né, e a nossa, que nós temos que continuar a falar dali da onde parou. Ali em 1 Coríntios 3, versículo 11, ali Paulo diz que ele edificou, ele construiu o quê? Um fundamento. Né? Quando se faz uma casa, nós fazemos primeiro o fundamento, o alicerce, para depois construir a casa. E ali está escrito que ele construiu o fundamento, mas nós temos que saber como edificar, suspender, fixar a casa. Né? Então, parou em Paulo ali o alicerce. O nosso evangelho vem do alicerce de Paulo, não da tradição. Então, quando nós falamos que na Bíblia tem 2 evangelhos, né? Quem quiser entender é só ler todo Gálatas 2, né? Temos que entender que em Pedro foi edificado a igreja da tradição religiosa, a igreja daquele povo circunciso, na verdade, dos judeus, dos hebreus, judeu e hebreu é a mesma coisa. Lembra que Jesus que falou que para Pedro, né, em ti vou edificar, tu és Petros, né, pedrinha, em ti vou edificar a minha igreja, a igreja é de Jesus. Ele falou, tu és pedra, sobre esta pedra, que ali se voltou para ele, porque ele era a pedra angular, a pedra forte, não é verdade? A pedra de esquina.
Então ele disse: sobre esta pedra que ele apontou para ele mesmo, eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja. Tanto é que lá, quando já era o ressuscitado ali, se despedindo, né, dos seus discípulos, ali no capítulo 21 de João, ali Jesus, com aquela conversa ali com Pedro, diz: Pedro, tu me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Ele falou 3 vezes para Pedro, porque ele conhecia Pedro, né? Pedro andou com Jesus, mas ele só viu ali os milagres, né? Ele estava ali, mas ele não estava entendendo nada sobre a missão de Jesus, que era trazer a vida em abundância, quer dizer, vida eterna. Ele não estava entendendo, tanto é que ele negou Jesus. Não só ele, como aquela multidão que andou ali, que foi beneficiado das bênçãos ali com Jesus. Quando chegou na hora de escolher, o povo escolheu quem? O povo escolheu Jesus. Então, se eles conhecessem a Jesus, eles tinham escolhido Jesus. Mas não, eles não estavam ali apenas ali, ó, entendeu? Sem visão, eles estavam na cegueira espiritual, eles estavam ali apenas vendo carne, vendo acontecimentos. Então, quando foi perguntado para aquele povo judeu ali: quem vocês querem que vá para a cruz? Porque a morte de cruz era uma coisa ali natural. Não foi só Jesus que foi para a cruz, era uma coisa natural. Então, quando foi naquela cerimônia que tinha que soltar um preso, um prisioneiro, eles falaram: solta Jesus ou Barrabás? E quem foi que o povo escolheu? Escolheu Barrabás. Escolheu Barrabás. Porque o povo não entende as coisas espirituais. O povo vai no oba-oba. Por isso que Jesus em Marcos 7 disse: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Bem profetizou. Aí eles falam: hipócritas, vocês são hipócritas. Falar ali com os religiosos, que são os fariseus e os escribas. Vocês ficam aprendendo maquinalmente, homens com homens, não estão ligados no mundo espiritual, não estão ligados. Então nós temos que entender o mistério do Evangelho. Não é tradição religiosa. O mistério do Evangelho, é o amor da cruz. É o amor já consumado. Então, como nós estávamos falando ainda há pouco, lembrando, o homem, ele vive pelaquilo que está acontecendo ao lado dele, mas sem entendimento, e ele não quer saber, ele só quer ter o benefício. Por isso que o povo escolheu Barrabás. Por quê? Porque eles acharam: não, Barrabás, ele é mais forte, a gente já conhece ele, que ele é bandido mesmo, faz, acontece, vai proteger a gente, entendeu? Eles não conheciam a Jesus. Eles não estavam acreditando em Jesus. Não é verdade? Por isso que a nossa visão desta aula de hoje, é para a gente ter esse entendimento, que até os dias de hoje, muitas das vezes, nós pensamos que conhecemos a Jesus, mas nós não conhecemos. Não é verdade? Por isso que estávamos falando no início, porque quando nós tratamos o outro como pecador, ou nós tratamos a nós mesmos como pecador, nós estamos falando que Jesus não foi o Cordeiro Santo, Jesus ainda não morreu, porque foi na sua morte que ele nos batizou, Foi na sua morte que ele se tornou o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Então, quando nós nos tratamos de pecadores, estamos falando que estamos ainda no pacto da lei, não estamos mais, nós não entramos no pacto da graça. Não aconteceu nada. Nós temos que entender a palavra de Deus para poder viver nela.
Aí você fala assim, mas como, irmã? Quem faz isso? Quem faz aquilo? Quem faz não sei o quê? A gente já começa logo a apontar o outro, né? Não peca, irmão. E eu também, a gente olha para nós mesmos. Sim. Sabe o que acontece? Depois de Cristo, nós que somos nova criatura, erramos o alvo. Por que erramos o alvo? O que quer dizer? Não somos pecadores? Não somos pecadores, porque pecado era a transgressão da lei. Nós não estamos mais no pacto da lei, então não transgredimos lei nenhuma. E acontece que Romanos 8 diz que nenhuma condenação há. Romanos 5 fala que os judeus que viviam no pacto da condenação foi justificado, porque a palavra diz que não havia nenhum justo sequer, mas pela fé Jesus na cruz justificou. Entendeu? Então nós temos que compreender a palavra de Deus para nós compartilharmos da forma correta. Então, se nós não pecamos, o que acontece? Nós vivemos a lei da semeadura. Se nós somos nova criatura, não pecamos, vivemos a lei da semeadura. Nós sabemos que tudo é lícito, porém nós sabemos o que nos convém. Então, se nós plantarmos o mal, vamos colher o mal. Porque é a lei da semeadura. Se nós quisermos ficarmos de falsidade, quisermos manipular, quisermos viver de qualquer tipo de falsidade com o outro, com certeza vai vir o troco. Porque se plantarmos limão, vamos o que? Colher limão, e vamos ter que chupar o limão. Porque Deus é tão bom que Ele dá para nós aquilo que nós pedimos. Mas Ele é tão justo que dá da forma que nós pedimos. E quando nós somos egoístas, que queremos o bem só para nós e o mal para o outro, Deus, Ele é justo, Ele é onisciente, e Ele sonda nossos corações. E Ele diz: amai o próximo como a ti mesmo. Então Ele é amor, mas Ele também é justiça. Então é isso que vivemos, a lei da semeadura. Porque tem pessoas, nós como seres humanos, podemos até fingir um para o outro, né? Por algum tempo, mas não podemos fingir a vida toda. Um dia a casa cai, uma hora a casa cai. Muitas das vezes pessoas vivem num mundo de vez de sorriso amarelo ali, entendeu? Às vezes não tem amizade nenhuma com você, mas porque precisa de você por algum motivo. Aí vai de sorriso amarelo, linda, maravilhosa, quando não precisa mais, né? A gente vê outra cara, a gente vê outras atitudes. Assim também como as grandes organizações, às vezes até religiosas, não generalizando, mas nós vemos muitas das vezes, até no nosso próprio meio, essas coisas. Somos isso, somos aquilo, né? Põe às vezes você lá em cima, porque você está bombando ali, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro, está concordando. Mas se você falar qualquer coisa contrária, o que acontece? Você já está fora da visão, ele já entendeu? Já não é bem assim. Porque você tem que concordar, você tem sempre que dizer amém. Como é esta nossa visão dessa nossa aula de hoje. Se alguém antigamente
no tempo do imperador Constantino, que de lá para cá que veio essa manipulação de falar você vai para o céu e você vai para o inferno. Eu estudei na escola que todo mundo vai para o inferno, porque a palavra inferno veio de uma tradução da palavra grega que vem como hoje, por exemplo, para dar um exemplo aqui, que não é o caso da nossa aula hoje, o cemitério é o inferno, que todo mundo vai para lá, né? Isso eu estudei na escola, não tem nada a ver com religião, estudei no colégio, né? Que veio da Grécia, uma palavra vem dos egípcios, do Egito, daquelas bandas tudo para lá, que lá no meio, quando morriam lá, né? Diz que enrolava, a gente até vê falar ainda hoje, né? Que não sei se ainda existe, mas nós vemos em história que enrolava os cadáveres eram enrolados como múmia, né? Fazia aquelas múmias enroladas, tudinho. E naquele tempo não era como hoje, que a gente tem TV, tem geladeira, tem isso, tem aquilo outro, tem cama, não. Eram poucas coisas, né? Cada um tinha os seus utensílios. Até os historiadores, né, cavucam por aí procurando utensílios, né, daqueles tempos da antiguidade, porque era assim. Então tinha um lugar que quando morria, se enrolava ali, o parente enrolavam ali eles, e tinha um local que botavam lá e eles ali com todos os utensílios. Não está lembrado? Até que quando Jesus morreu, que abriu uma pedra, tinha um local lá, e botou Jesus lá, né? Eu lembro na passagem de Lázaro também, né? Tirava uma pedra ali, tinha aquele local ali que todas as pessoas podiam entrar, sair ali, como se fosse um quartinho, né? Uma coisa. Botou o Lázaro ali, que Jesus depois foi ali e trouxe Lázaro para fora, né? Para poder mostrar o ministério dele. Então era assim. Então aquele local que tinha ali, botava as pessoas quando era assim, enrolado como múmia, né, morriam, e junto com os seus utensílios, aquele local, né, tinha um nome, que eu não estou lembrado agora. E esse nome, a tradução desse nome é o que nós conhecemos hoje como inferno. Então todos que morriam iam para o inferno. Todo mundo que morre vai para o inferno, porque o inferno é um cemitério hoje. Entende? E o céu, eu lendo na Bíblia, me parece que é lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12, 13, vocês vão lá depois e ler. Ali está escrito que para o céu ninguém vai. Ninguém foi. Somente quem foi para o céu é aquele que veio de lá. Quem foi? Jesus de Nazaré, né? Como ser, entre aspas, humano, né? Por o céu só foi aquele que veio de lá. Porque Jesus de Nazaré tinha o quê? Um resiliente, que era Jesus Cristo. Né? Porque todos nós temos um resiliente. Nós não somos carne, nós somos espírito, né? Somos espírito na carne. Lembra bem que Jesus até falou no livro de João, eu sempre lembro disso. Jesus falou, João 17, 14 e lá em diante, né? Não quero que os tire do mundo. Quando ele estava entregando o reino ao Pai, ele disse, eu não quero que os tire do mundo, porque eles não são do mundo, assim também como ele não sou, como eu não sou. Então não está se tratando de carne, está se tratando de espírito, né? Quando ele diz, eles não são do mundo como eu também não sou, está falando do resiliente que está em mim, resiliente que está em você, né? Resiliente que estava em Jesus de Nazaré, entende? Então nós temos que entender que nós somos nova criatura, e a nova criatura não peca, porque nós não estamos no pacto da lei para transgredir lei nenhuma. Verdade? Presta atenção.
E Jesus foi o Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo. Presta atenção, menino. Então, quando nós lemos aqui em Colossenses 1:13, nós lemos que ele transportou, né? Pela fé ele transportou todos aqueles que viviam o quê? Nas trevas, na ignorância, para o reino do seu amor, para a lucidez. Ele transportou, não transportou. Tem um versículo que diz que ele aniquilou o pecado. Ele aniquilou. Então aniquilou ou não aniquilou? Então nós não temos que ir contra a palavra de Deus, né? Nós não temos que ir contra a palavra de Deus. Então temos que entender que Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, e ele sabe de todas as coisas. Então, quando nós falamos uma coisa que ele não falou, que ele não mandou, daí nós erramos o alvo, né? É lei da semeadura. Muitas das vezes nós sofremos algo, né? Porque nós o quê? Erramos o alvo. Nós falamos algo que não era para ser falado. Fazemos algo que não era para ser feito. É a lei da semeadura. Tem até um ditado aí do mundo que diz: aqui se faz, aqui se paga, né? Aqui se faz, aqui se paga. Porque se nós fizermos algo contra o outro, se for uma coisa grave, nós vamos presos, não é verdade? Por quê? Porque de Deus, como está escrito em Gálatas 6, versículo 7, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, o homem vai colher. Gálatas 6, 7. O que o homem planta, o homem vai colher. De Deus não se zomba. Porque aí fala: não, então não tem pecado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer... Presta atenção. De Deus não se zomba. O que Deus quer é que você compreenda a palavra de Deus. Que você não está mais naquele pacto da tradição, do sistema religioso, né? Da lei cerimonial. Porque naquele tempo de Jesus de Nazaré, no tempo do templo de Jerusalém, tinha-se a lei cerimonial. Mas nós não vivemos nesta lei cerimonial mais. Nossos cultos não pode mais ser cerimonial, porque foi sombra, aquele tempo que foi sombra do tempo que já foi estabelecido. Uma pena que esta hora aqui para mim tá ruim de ler, eu gosto de ler, né? Mas se você abrir lá no livro de Hebreus 7, ali leia todo, que vocês vão entender a palavra de Deus. Hebreus 7, que ali vocês vão compreender que mudou o sacerdócio, né? E que tudo ali era sombra. Ali fala até de Melquisedeque. E Melquisedeque era o quê? Tipo de Cristo. Melquisedeque era tipo de Cristo. Então hoje para nós, né, Melquisedeque não pode ser doutrina, porque ele era tipo de Cristo. Mas hoje no reino de Deus já vivemos o quê? Cristo. Não é verdade? Não vivemos tipo de Cristo. O tempo de Melquisedeque é porque Cristo ainda não tinha o quê? Se revelado. Está entendendo? Então nós temos que entender, compreender a palavra. Eu sempre lembro que nós temos que entender que a Bíblia tem muitas o quê? Metáfora. Sabe o que é metáfora? Comparação, né? Metáfora, linguagem de figura.
né? Tem coisas que você lê, mas não é aquilo literalmente, não. É símbolo, entende? Então nós temos que entender a palavra de Deus. Temos que compreender a palavra de Deus, porque nós temos que anunciar. Temos que pregar, compartilhar a palavra. Mas temos que ter esse cuidado. Compartilhar a palavra, verdade, né? Não podemos compartilhar de qualquer forma, né? De qualquer jeito. Não, temos que compartilhar a palavra de Deus de verdade. Aqui em Hebreus 7, vou ver se eu acho aqui para mim poder dar uma lidinha, que está escrito assim, ó, no versículo 11, está escrito assim: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu o quê? A lei. Então sabemos que a lei, pelo pacto da lei, o povo era conduzido pelo sacerdócio levítico, entendeu? Pelo sacerdócio levítico. Tanto é que, por exemplo, né? Um exemplo aqui, hein? Por favor. Por exemplo, os dízimos, né? Que eram as batatas de um, chuchu do outro, cenoura do outro, né? Era para ser levado para quem? Para a tribo de Levi, que eles eram os sacerdócios santos, eles que distribuíam, né, para os necessitados, não é verdade? Levava ali para a casa do tesouro, todos que todas as tribos que receberam terra, que plantaram, que Deus garantiu, né, que o gafanhoto, não é verdade? Malaquias 3 traz para a gente sobre isso, né? Que ele garantiu a bênção. Bênção, como você lê lá no livro de Malaquias, é a chuva, porque a chuva naquele tempo não existia muito, não era comum como hoje. Então a bênção que Deus prometeu é a chuva, para poder molhar a terra e fluir mais alimento para o povo, verdade? E Deus ele falou assim: eu vou repreender o devorador, que eram os gafanhotos, né? O migrador, pode ter vários nomes, né? Que eles comiam as plantações. Muito bem, preste atenção. Então, diz assim: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, né? Pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria, depois você lê aí, hein? Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse, né, contado segundo que a ordem de Arão. Agora veja o versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente, né, também se muda o quê? A lei. Entendeu? Então essa lei, né, que transgredia a lei do pecado, essa lei de maldição que lá no livro de Deuteronômio 28, né, esta lei que veio de leis e maldição pela obediência, né? Então foi no período do pacto, da dispensação de Levi, dos levitas, entendeu? Mas aqui, ó, Hebreus 7:12 está nos dizendo que necessariamente quando se muda o sacerdócio, vem ali, em Jesus mudou o sacerdócio. De lá para cá, quando ele disse na cruz está consumado, o sacerdócio não era mais o quê? Porque nesse tempo aqui do sacerdócio Levi, o sacrifício era com os animais, não é verdade? Fazia-se a expiação. Mas quando Jesus veio e foi o Cordeiro Santo, que tirou o pecado do mundo uma vez só,
por todas as, né, de uma vez só. Que ele não vai vir de novo fazer nada, ele não vai nascer de novo em outra Maria, não vai acontecer a história de novo para poder escrever outra Bíblia, não, tudo já aconteceu, é uma escatologia consumada. Entendeu, minha? Presta atenção. Então nós temos que entender a palavra, compreender, porque a palavra diz: como ouvirão se não houver quem pregue? Então nós temos que ouvir. Efésios 1,13 também diz para nós, né? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é verdade? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da vossa salvação, tendo nele Cristo fosse selado pelo Santo Espírito da promessa. Então temos que entender, temos que ouvir, temos que ter paciência, humildade, né? Para ouvir. Muitos não têm o que? Humildade. Eu já sei, já faço, aconteço. Entende? A gente ouve com a peneira santa, né? A peneira assim do Espírito Santo de Deus, que nós temos que saber discernir o Espírito e peneirarmos para dizer amém naquilo que nós devemos dizer amém, né? E nos calarmos naquilo que nós temos que nos calar. Não é verdade? Porque tem coisa que nós não podemos concordar, porque aquilo que nós não entendemos, nós não podemos concordar, porque senão estamos sendo do quê? Negligentes, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Entende? Então nós vamos já está uma hora aí de nós conversando, né? Vamos estar parando por aqui, tendo assim um sentimento de amor, porque quando nós compartilhamos assim a palavra de Deus, né? É com amor que nós compartilhamos e esperamos, né? Esperamos um no outro, que nós venhamos a entender, a compreender, que não é chatice falar da palavra de Deus, né? Não é chatice nós darmos créditos um ao outro. Eu posso te ouvir e você me ouvir. Por quê? Porque Deus, ele usa quem Ele quer, não é verdade? Ele usou quando Ele quis até um animal, não é verdade? A jumenta lá, né? Então nós temos que entender que Deus, Ele fala conosco a hora que Ele quer, através de quem Ele quer, através até de um sorriso de uma criança, de um abraço de uma criança, né? Ele fala, entendeu? Ele não escolhe ninguém para capacitar. Ele capacita quem Ele quer, no momento que Ele quer. Nós temos que entender que temos o quê? Que tem em nós a bem-aventurança de Deus, né? Bem-aventurado aqueles humildes de coração, verdade? Para ouvir e entender a palavra de Deus. Então nós vamos finalizar lendo Tito aqui, no capítulo 1, que diz, no versículo 10, diz assim, de Tito, capítulo 1, versículo 10, para nós finalizarmos. Está escrito assim, ó: porque existem muitos insubordinados, né? Existem muitos subordinados, enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, os da religião, né? Está falando lá daquela religião que era de Pedro, circunciso. Aí no versículo 11 está escrito assim, ó, presta atenção, hein? Eu estou só apenas lendo a Bíblia. É preciso fazê-los calar. Esse povo da tradição aí. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Eu vou parar por aqui. Vocês continuam aí. Anotem, estudem, pesquisem. E vamos ver um outro tema para nós continuarmos na próxima live
né? Não sei se vai ser sexta-feira, se vai ser na próxima quarta-feira, se vai ser no domingo de manhã. O que importa é sempre nós estarmos ligadinhos, para falar da palavra que está escrita. Para nós vermos e entender texto e contexto. Porque muitas das vezes, quando nós apenas nos seguramos em textos isolados, textos sem entendimento do contexto da história, a gente peca. Aí peca feio, né, menina? Presta atenção. Porque pecamos a lei do amor, né? O amor incondicional, o amor de Deus, que ele diz que amai o próximo com a ti mesmo, amai todos vocês como eu vos amei. E é por amor que nós estamos aqui, eu e você aí, falando da palavra de Deus. É por amor, que só o amor, né? Só o amor constrói, só o amor edifica, só o amor reúne, só o amor dá ânimo, né? Para a gente continuar nesse ministério, né? Que muitos desfalecem, muitos deixam para lá, muitos acham chato, muitos não querem saber e muitos dizem que já sabem, né? Mas nós a cada dia precisamos saber para entender, para viver, não só falar, mas praticar. E temos que compreender que quanto mais a gente quer saber, menos a gente sabe. Então é por isso que nós temos que andar, né? Andar na palavra já interpretada de Deus. Na próxima vez vamos continuar falando sobre esse assunto, porque ele é extenso. Precisamos não ferir o Espírito Santo. Quando a gente fala algo que o Espírito Santo não falou, né? Muitas das vezes a gente, por falta de entendimento, fala assim diz o Senhor, e não foi o Senhor que falou. Entendeu, menino? Presta atenção. Hoje já tem 1 hora, já que estamos aqui conversando. Vamos deixar para a próxima a gente continuar nesse assunto, tá bom? Presta atenção, hein? É desse jeito. Até o próximo vídeo. E não se esqueça nunca, dá um joinha, né? Dá um joinha nos nossos vídeos, né? Em todas as redes. Aqui também, lá na outra plataforma. Entendeu? Presta atenção, vai lá, comente. É preciso comentar, né? Curtir, comentar nos ajuda muito em nosso canal, tá bom? Então eu espero você na próxima. Beijo, fica com Deus.